Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, pessoas! Hoje eu vou gravar um episódio naquele formato que já aconteceu em algum momento, que era gravar enquanto eu faço outras coisas no dia a dia. Eu vou fazer meu almoço aqui porque a vida não para. Então talvez vocês escutem barulho de torneira, barulho de panela, seja lá o que for, mas tá tudo bem. Que é um assunto que eu considero tão interessante, importante de ser falado, que eu acho que eu não quero esperar um momento sossegado da minha rua, da minha vizinhança, da minha casa, da minha agenda para falar sobre isso, né? E eu quero falar sobre a valorização / desvalorização do trabalho de pessoas negras, de pessoas trans, de pessoas que carregam em si e consigo marcadores sociais da diferença, né? Eu falo aqui do lugar de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, de uma pessoa que veio da Bahia com a família para São Paulo, tudo aquilo que eu conto no episódio sobre não monogamia, episódio 5, de recursos afetivos e limites. Então, que é uma contextualização maior, dá uma olhadinha lá. E eu quero falar isso num lugar em que eu quero falar de quanto que é cruel para esse mundo que a gente vive a expectativa que se coloca em cima de pessoas negras, de pessoas com esses marcadores sociais diversos, um lugar onde a gente vai sempre aceitar as ofertas, sempre aceitar os convites, sempre aceitar as propostas, porque nós viemos de um lugar subalterno, nós viemos de um lugar de escassez e agora que você está conseguindo, parece que a coisa está subindo para sua cabeça e você fica rejeitando certos convites que pessoas igual você não rejeitariam. Seja um convite para fazer parte de uma mesa, seja um convite para um trabalho, seja um convite para uma prestação de serviço, seja convite que for. E mostrar, né, o quanto que isso é injusto e muitas vezes também inadequado. Mas que esse tipo de coisa é feito para pessoas negras e não para pessoas brancas. Recentemente uma amiga fez um vídeo falando no Instagram de que foi convidada para participar, que submeteu, na verdade, uma proposta de participação na Flip, que é um contexto super elitista, super embranquecido, que acontece ali em Paraty, por exemplo, e que, para essa pessoa, a resposta que foi dada era de que ela podia participar sim, só que o evento, que tem muitos patrocínios, e não são poucos, né? Paraty é um lugar muito turístico, caro, e é um lugar onde as pessoas que vão lá recebem para fazer. O evento é um evento que circula muito dinheiro também, e é um lugar literário, né? Que, enfim, circula pessoas muito brancas e com condições. Mas que essa amiga, quando fez a proposta, falaram que tudo bem, só que não ia ter nenhum tipo de custo para ir para Flip. Essa pessoa ia ter que arcar com todos os custos que ela precisasse. E o quanto que isso é desumanizador, né? Porque é uma pessoa negra, então essa pessoa vai fazer tudo o que quiser e pronto, participa. Mas e os grandes nomes que são convidados para participar de eventos como esses? Esses grandes nomes que recebem convites, que recebem acesso para esses lugares, o que as pessoas fazem, sabe? Para que essas pessoas estejam ali e sejam recepcionadas. Às vezes fazem de tudo e entenda tudo também como uma bajulação, inclusive. Só que a pessoa negra que vai solicitar o serviço, né, que vai participar do lugar, ela tem que arcar com as coisas dela, ela tem que se virar e tudo, e não é assim não, gente. Ah, mas você vai estar na Flip, vai te dar visibilidade, mas vai dar o quê? Que visibilidade? Né? Vai reconhecer o trabalho mesmo? Não? E por que nesse movimento supostamente anticolonial que a sociedade está passando, vivendo e querendo falar sobre, por que para esses eventos as pessoas negras ainda não são incluídas de fato? Cadê as políticas de inclusão das pessoas nesse lugar, nesse ponto de entender que pessoas negras têm que ter oportunidades e oportunidades dignas de atuação? Eu acho muito complicado, sabe, a narrativa que muitas pessoas têm, inclusive, quando fala de pessoas negras que vieram de lugares de dificuldade material e tudo. E aí, quando essas pessoas ascendem socialmente,
eles dizem que essas pessoas negras têm quase que um dever moral de retribuir para a sociedade aquilo que fez, de retribuir para o seu lugar, para suas comunidades, suas favelas, como se o fato dessa pessoa negra ter ascendido socialmente, e que não é uma realidade também, né, para muitas pessoas negras, ascensão social, mas porque ela ascendeu socialmente, ela tem que ser grata ao sistema e tem que retribuir para a sociedade como atos de serviço. Por exemplo, eu sou da psicologia e um dos debates que tinha na época que eu estava fazendo a graduação, antes de eu pensar em começar a atender, e até mesmo depois que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer atendimentos clínicos, que é o que eu faço hoje, tinha muito esse discurso, né, de quanto que vai cobrar. Porque a gente via pessoas brancas cobrando 400, 500, 600. Tem gente branca aí cobrando até mesmo R$2.200 e provavelmente tem mais caro que isso. E que esse valor que cobra, vindo de uma pessoa branca, é considerado como um exemplo de qualidade. Nossa, essa pessoa deve ser muito boa para cobrar esse valor todo, né? Essa pessoa deve ser incrível para fazer esse tipo de coisa, né? Só que uma pessoa negra que cobra esse valor vai ser taxada como uma pessoa negra que está ali tentando, sendo soberba. Nossa, mas se você cobrar esse preço, você nunca vai atender uma pessoa negra, né? Você nunca vai ajudar uma pessoa negra ou trans que não tem essa condição. Isso daí é muito uma coisa de gente branca, querer cobrar caro pelo serviço. Só que esse é muito coisa de gente branca, é colocada no lugar, sabe de quê? De normalização. Não é num lugar crítico, não. É de normalização de que para cobrar caro você tem que ser uma pessoa branca. Porque se você é uma pessoa negra que exige, que pede as suas condições e que impõe os seus limites, aí você já vira uma pessoa soberba. E é disso que eu quero falar hoje. Como que é complicado esse tipo de lugar em que a pessoa negra não é valorizada e aí cresce, né, nessa desvalorização com aquele lugar que chamam socialmente de síndrome da impostora, que em geral se aplica mais a mulheres, né? Mas que eu coloco aqui que cabe para outros grupos também. E nesse lugar da síndrome da impostora, eu chamo a atenção para a palavra síndrome, que é uma palavra que eu não gosto, porque vem desse lugar da patologia, de patologizar os corpos e as subjetividades, mas que vem nesse lugar de que tem esse problema, né? Você não pode cobrar isso tudo porque a gente pensa isso, né? Enquanto pessoas negras. Não posso cobrar isso tudo porque eu não sei se meu trabalho vale. Cheguei onde eu cheguei, mas eu não sei se eu merecia estar aqui. Eu acho que eu não posso fazer desse jeito, né? As pessoas não vão me chamar se eu cobrar o preço que vale ser cobrado. Só que aí vem um detalhe quando a gente fala de síndrome da impostora. A própria palavra síndrome vem de um lugar de patologização, como eu falei. Esse conjunto de características que colocam a pessoa nesse lugar quase patologizado, porque ela tem uma síndrome. Só que o papel da patologia nos tempos contemporâneos é qual papel? De normalizar. Normalizar o quê? Que existe uma pessoa que é um modelo de existência e existem aquelas que têm síndromes, que têm transtornos, que têm distúrbios. É sempre um transtorno, um distúrbio e uma síndrome em relação àquilo que é normal. E o normal é ser branco, o normal é ser aceito, o normal é um monte de coisa que quem não tem esse lugar, quem não ocupa esse lugar social e até mesmo subjetivo, é uma pessoa que tem uma síndrome. A síndrome de Estocolmo, a síndrome da escolhida, a síndrome de um monte de coisa que vem denunciando de fato um problema, mas que vem junto da normalização do que é o normal, do que é o esperado, do que é o certo, do que cada pessoa pode ter e não pode ter. E a gente precisa olhar para isso, né? Quando a gente fala da síndrome da impostora, a pessoa se sentir uma impostora, isso tem que ser questionado, derrubado, porque existe esse sentimento mesmo, mas existe o sentimento de que tem gente que não se sente impostora. Pelo contrário, a gente vê as pessoas brancas fazendo coisas medianas ou medíocres, às vezes muito baixas e patéticas, e essas pessoas acabam chegando em lugares em que talvez uma pessoa negra teria que se esforçar centenas de vezes mais para chegar. Ou uma pessoa negra ou racializada, eu falo muito de pessoas amarelas, né? Mas acho que pessoas amarelas estão hoje em dia, principalmente nipodescendentes, na maioria, sem generalizar, mas estão num lugar em que também existe uma fluidez social quase que inquestionável, irrevogável. E essa fluidez social vai fazer com que a pessoa possa, inclusive, escolher o que fazer ou não. Quem tem muito a perder, geralmente tem medo de fazer concessões. Quem não tem nada a perder, ou faz a concessão ou vai continuar com nada, né? E aí as pessoas negras, mulheres, pessoas racializadas, pobres, acabam crescendo nesse lugar em que
se essas pessoas exigem muito, elas são automaticamente substituídas. E por que elas são substituídas? Porque tem muita gente em situação de escassez, tem muita gente querendo ascensão social, tem muita gente precisando de um trabalho, de um recurso, de um convite para um lugar importante, e a vida a gente vai na lógica quase da substituição compulsória. Aquele famoso ditado, né? Aquela famosa expressão, se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, outra pessoa vai querer. E aí, você vai dar conta? E aí, você vai continuar fazendo a coisa que você precisa? Ou, no final das contas, você vai simplesmente ceder? Porque se você não cede, o sistema te engole. E a gente tem que comer, né? A gente tem que ter nomes para quem está trabalhando com a publicidade do nome, para quem atende, seja lá como for. A gente tem que ter um nome, a gente tem que ter uma reputação prezada socialmente para conseguir chegar onde a gente quer chegar também. Por exemplo, se eu consigo estar hoje aqui gravando episódios, porque eu não ganho dinheiro para gravar esses episódios, eu não tenho patrocínio, eu não tenho investimento de ninguém, de absolutamente ninguém, para eu poder manter o meu perfil no Instagram, poder manter meus episódios aqui de podcasts, para eu poder fazer textos no blog e nem mesmo para fazer publicações acadêmicas. Eu não ganho nenhum centavo por isso. Eu faço porque eu tenho condição hoje de fazer e eu tenho outra renda. Eu consegui chegar num certo lugar que, infelizmente, não é e está longe de ser a realidade de muitas pessoas no nosso país. Pessoas, eu digo, que vieram do lugar que eu vim, que passaram pelas coisas que eu passei, que enfrentaram as dificuldades que eu enfrentei. E olha que eu não fui a pessoa que enfrentei mais dificuldades nessa vida. Tem pessoas que enfrentaram muito mais dificuldades que eu, e não é sobre comparar as dificuldades, mas é saber de onde que eu vim e o que eu tive que fazer para estar aqui onde eu estou. E em vez de estar trabalhando, por exemplo, debaixo do sol quente, como eu já fiz também, de estar trabalhando nas ruas, de estar trabalhando no mercado totalmente autônomo, ambulante, esse tipo de coisas, né? Que as pessoas estão em situação de precariedade mesmo de vida. Ou era para eu estar fazendo isso, ou hoje, para estar onde eu estou, eu precisei fazer muitos esforços e muitas coisas, e mesmo assim, reconhecendo meus esforços, reconhecendo o percurso que eu tive, a trajetória que eu tive, eu ainda tenho que me questionar sobre quanto eu cobro pelo meu trabalho, tenho que me questionar quanto que vale o meu serviço, tenho que questionar se isso que eu estou fazendo é um preço justo, etc e tal. E a pergunta que fica é, pessoas brancas têm que fazer isso também? Pessoas brancas se colocam nesse lugar também? Ou elas têm, em muitos casos, não são todas as pessoas brancas, como dizem, mas em muitos casos são pessoas que, a depender de onde elas vêm, do que elas fazem, elas têm uma fluidez muito maior, pessoas amarelas têm uma fluidez muito maior nesta sociedade racista que a gente está falando, e quando colocam seus preços, mesmo com inseguranças ou sem insegurança, seus preços não são questionados profundamente. Seu trabalho não é duvidado de pronto. Só que mesmo assim, né? Nunca é igual de uma pessoa branca. Pessoas brancas viralizam, crescem na internet falando baboseiras, falando besteiras e falando às vezes fake news também. Mesmo assim continuam crescendo, continuam tendo seu trabalho ali ampliado, reconhecido por nada. Algumas fazem coisas boas, muitas não fazem nada de útil e são ali reconhecidas pelas suas coisas. Às vezes viralizam porque fizeram um meme, esse meme funcionou e esse meme é o que garante a sobrevivência dessa pessoa até hoje. Pessoas negras, para chegarem num lugar de confiança, chegarem num lugar de valorização, elas precisam fazer, sei lá, coisas prodígias. E às vezes nem assim acreditam muito. Ah, mas é você mesmo que fez? Nossa, mas você que fez isso? Nossa, como que você consegue? Que surpreendente. E ainda, se você não entrega o suficiente, como é o nome de um episódio aqui, um dos últimos, a pessoa ainda vai falar pra você: eu esperava mais de você. Eu esperava mais da sua colaboração, da sua contribuição. Por quê? Corpos subalternizados por um sistema como é o nosso, espera-se que fiquem para sempre subalternizados. Não tem reconhecimento, não tem respeito, não tem consideração. E aí a gente fala, e aí eu falo aqui de novo. Por que quando estão para contratar serviços de pessoas negras, participações, seja lá o que for, não existe uma valorização do trabalho? Porque é isso. A sociedade racista que a gente vive é uma sociedade que vai produzir sobre os nossos corpos, sempre esse lugar de que nós devemos aceitar qualquer migalha que ofereça pra gente. Que nós devemos aceitar qualquer coisinha que ofereçam pra gente, qualquer coisa que nos peçam, qualquer coisa que falem assim: olha, você não vai aceitar isso aqui, você é uma pessoa negra rejeitando. E a gente precisa, e eu sei que é muito difícil, né, conciliar isso com a prática material da vida,
Mas na melhor das hipóteses, a gente precisa se valorizar. Precisa valorizar nosso conhecimento, precisa valorizar a nossa voz, a nossa fala, para que as pessoas também olhem para a gente e falem, não, essa pessoa não aceita qualquer coisa, não. E a gente não deveria aceitar qualquer coisa, como espera que a gente aceite, né? E aí é o recado que eu falo também, né? Vai ser um episódio super curto esse. Mas o recado que eu falo é para as pessoas brancas, para as pessoas supostamente aliadas ou desconstruídas e tal, que querem a nossa participação, seja lá onde for, que querem contratar nosso trabalho, até mesmo na clínica, em qualquer canto. Valorize o trabalho dessas pessoas negras também. São pessoas que estão ali se esforçando muito, além do limite, às vezes, desejado, e muitas vezes além do limite psicológico possível de sobrevivência. E quando são colocadas na mídia, quando são colocadas nesses lugares, não raramente ocupam um lugar de tokenismo. Vários movimentos de pessoas brancas e até de pessoas não brancas também, mas não negras, que pegam, escolhem ali para si um chaveirinho de uma pessoa indiana, um chaveirinho de uma pessoa negra, um chaveirinho de uma pessoa trans, de uma pessoa indígena, como a gente tem visto muito por aí, desde a época do romantismo no Brasil, né, que teve a cultura da imagem da pessoa indígena. Até hoje a gente vê isso, das pessoas indígenas quase funcionando no lugar de tokenismo. E eu muitas vezes me vejo nesse lugar de sendo colocada como uma pessoa de tokenismo. As pessoas querem me colocar só para dizer, olha, temos uma pessoa negra aqui. E não é assim que funciona. Ou não é assim que deveria, pelo menos, funcionar. E eu quero dizer a seguinte coisa. Nosso trabalho é um trabalho que merece respeito, que merece atenção. Quer chamar uma pessoa negra? Chama essa pessoa. Mas chama considerando que o trabalho dela não foi achado no lixo. Chama considerando que o trabalho dessa pessoa não foi encontrado em qualquer canto. Essa pessoa também teve que se esforçar para estar onde ela está, para chegar onde ela chegou, e foi muita dificuldade em muitos casos. E quando a gente pensa em chamar uma pessoa negra, pensa a seguinte coisa: se você propor isso aí que você está querendo propor para uma pessoa negra, mas você fizer essa proposta para uma pessoa branca, rica, em um status social mais alto, essa pessoa branca vai aceitar o seu convite? Hoje em dia eu não peço muita coisa, sabe? Tem movimentos sociais, porque não querendo dizer, eu faço isso ou aquilo pela sociedade. Não, eu falo as coisas simples que eu faço, né? As pessoas falam que tem que atender de graça para pessoas negras e trans, ou um preço muito abaixo, porque senão você está sendo pessoa desonesta. Mas e o que a gente faz de produção no mundo que não é só sobre atender de graça, né? Eu participo como professora de redação, eu participo como coordenação de um núcleo de consciência negra, eu já participei de coletivos negros também, dou aulas e cursos gratuitos para formação, para aquisição de conhecimento, para um monte de coisas. Isso não é uma ajuda social também? Na hora de produzir um conhecimento na internet, estudar, fazer isso acontecer de uma forma que seja gratuita e ampliada para todo mundo acessar, podcast com vários assuntos, trazendo questionamentos para pensar sobre o mundo, para mim isso também é uma ação social. Assim como tem outras pessoas que estão fazendo outros tipos de ações, estão ali brigando na luta, na rua, contra a polícia, está brigando contra a ocupação, ou melhor, está ocupando espaços, né, brigando contra o elitismo, brigando contra a Sabesp, contra um monte de serviços de terceirização e privatização. Cada pessoa está ali brigando no seu campo com as suas ferramentas, com as suas energias, para uma transformação social. Essa transformação não vai acontecer se a gente ficar só na ideia, só no plano da ideia. A gente tem que agir na concretude e fazer isso de um lugar onde a gente participe produzindo conhecimento, não só engajando estereótipos, não só engajando aquelas coisas que estão falando há 100 mil anos e não muda, não sai do lugar, está sempre falando da mesma coisa. Isso daí, às vezes, não é uma mudança social, mas quando a gente está ali na linha de frente, treinando, letrando, conversando e falando um monte de coisa, a gente também está fazendo transformação social. Só que as pessoas não valorizam isso e não nos tratam no âmbito do conhecimento com o mesmo valor que tratam as pessoas brancas. E aí é isso que eu quero falar. Convide pessoas negras, trans, indígenas, pessoas LGBTs, convidem, mas reconheçam trabalhos, convidem, mas reconheçam dificuldades. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Fazer convites no sentido de, às vezes, a gente não tem verba mesmo, isso eu entendo. Mas a gente precisa entender também que as pessoas são pessoas que vêm de lugares diferentes, que a gente tem que valorizar o trabalho, valorizar a escuta, valorizar os preços que essa pessoa cobra e parar de achar que só porque é uma pessoa não branca, essa pessoa, ou não homem, essa pessoa não tem condição de fazer um trabalho adequado e você pode brincar com o sistema que é, se tu não quer, tem quem queira.
Se tu não quer, outra pessoa vai aceitar esse convite. E então tira o lugar da importância da pessoa naquele episódio e coloca, na verdade, é uma coisa da substituição. No fim, acaba sendo por tokenismo. O que é tokenismo? É quando tem, vamos chamar bem simplificadamente, o lugar de usar a pessoa só como chaveirinho, só para dizer, olha como eu sou desconstruído, olha quem eu estou chamando. E não, nosso trabalho tem que ser valorizado pelo que ele é. Assim como vocês questionam um pouco o trabalho de pessoas brancas têm que fazer algo absurdo para vocês duvidarem do trabalho dela. Tem que fazer algo assim extraordinariamente absurdo para vocês ficarem chocados e duvidar do trabalho dessa pessoa. Uma pessoa negra, não. Ela tem que fazer absurdamente muito para vocês cogitarem a possibilidade dessa pessoa ser relevante, ou o mundo inteiro já tem que venerar essa pessoa para que essa pessoa seja convidada por vocês para participar de algum evento e que vocês reconheçam a importância dessa pessoa e novamente, talvez vocês nem estão convidando essas pessoas indígenas, negras e trans pelo que elas são, mas pelo que elas vão representar para vocês no evento que vocês estão chamando. Vocês chamam nossos corpos como algo que vai dar um status para vocês, seja de desconstrução, seja de agregação de público. Mas quando que vai ser pelo que nós somos? Quando que esse convite vai ser pela nossa qualidade, pela nossa capacidade, em vez de ser sempre sobre o narcisismo, sempre sobre uma busca da branquitude, de ascensão social, nas custas de pessoas racializadas, na custa de pessoas trans. Esse é o questionamento. Leiam, convidem, chamem, tratem como pessoas dignas de serem recebidas e de serem tratadas no valor que elas estão e que elas têm. E quanto a pessoas negras, falando aqui do meu lugar também, vamos tentar, né, gente? Se a gente conseguir, eu sei que é difícil, mas vamos tentar valorizar a nossa capacidade, porque pra gente cair nesse lugar social de acreditar que nós não temos valor, que nós não sabemos cobrar nosso preço, que a gente tem que cobrar pouco, porque se não cobrar não nos chamam, isso é verdade, acontece e é uma armadilha muito grande para manutenção da ordem capitalista, para manutenção da ordem racista, transfóbica, misógina e tudo mais. Se a gente não começar esse movimento, ele nunca vai acontecer. Se a gente partir, né, dessa lógica sempre, e nesse lugar de que sempre a gente tem que aceitar um convite para garantir oportunidades, as pessoas negras, populações com muitos marcadores da diferença socialmente, vão continuar ocupando os mesmos lugares de base e servindo apenas de espetáculo, de tokenismo e de fantasia e de chaveirinho para a branquitude. E aí vem de novo, né? Se a gente impõe as nossas condições, se a gente impõe os nossos limites, se a gente impõe as nossas necessidades, você está muito exigente, você está ficando muito elitista, porque você devia ser mais humilde. E as pessoas brancas estão aí, surfando nessa onda. Então, essa conversa curta é mais para falar sobre isso. Não somos chaveirinho da branquitude. Não somos. A nossa condição enquanto pessoas nesse mundo, ela tem que ser valorizada. Por que eu preciso ter meus títulos de doutorado na USP, etc, não sei o que lá e mais o que mais na USP, para poder ser validada no meu lugar de pessoa? Por que eu não consigo ser validada sem precisar mostrar meus títulos, sem ter que provar o meu conhecimento? Porque o sistema é racista. E no sistema racista, pessoas que não são brancas sempre têm que provar 10 vezes mais. E isso está errado. A gente precisa ter nosso direito de confiança pelo que nós somos. A conversa de hoje é sobre isso. Eu queria saber como anda por aí as coisas. Você anda tendo condição de valorizar o seu trabalho? Você sente que você consegue dizer o que você precisa dizer nos momentos que precisa ser dito, seja relacionamento de qualquer tipo, seja na vida profissional de cobrar o seu preço? Como que é a sua dificuldade com isso? O que te impede de falar o quanto você merece? E você vê por aí gente fazendo besteira e ganhando dinheiro por nada, enquanto você entregando qualidade e serviço bom, você sente que você não merece esse preço. O que passa aí na sua cabeça? Como que tem sido isso para você? Comenta aqui, marca lá nos episódios no Instagram, no Story, marca o meu nome, deixa lá seu comentário, eu vou gostar muito de saber, tá? E vamos pensar, gente, nós temos valor sim, nós temos valor e nós podemos ser pessoas que se valorizam, só que isso tem um custo histórico que a gente precisa começar a quebrar. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá Andre1Medrado.
Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?